Sejam bem-vindos ao quinto e último episódio da série Faraós, Filhos de Aliens, o último episódio da primeira temporada. Calma, eu sei que você ficou aí chateadinho, mas calma, vai ter outra temporada depois, tá bom? E nesse episódio, meus amigos, nós vamos mergulhar no mistério envolvendo o faraó egípcio Akhenaton, conhecido como o Herético. Com uma liderança completamente revolucionária que levou o Egito ao monoteísmo, ou seja, adoração a um único Deus, Akhenaton acabou se destacando entre os demais faraós, o que levanta uma série de questionamentos sobre suas reais origens. Algumas teorias especulam que Akhenaton teria alguma espécie de ligação com seres de outro mundo e que influenciaram a sua decisão de guiar o Egito para um culto a um único Deus, o Deus solar Atum. Mas como e por que um faraó que descende de uma linhagem de governantes politeístas, ou seja, que adora vários deuses, tomaria uma decisão tão radical e impopular? Boa parte do Egito não gostou nada das ideias de Akhenaton. E tem mais, viu? Existe uma intrigante teoria que propõe que Akhenaton e o profeta Moisés, que é a figura central da Bíblia no Velho Testamento, seriam a mesma pessoa. Isso, talvez hipoteticamente, explicaria o motivo de ambos terem conduzido seus povos à adoração de um único Deus, segundo algumas teorias. E nesse episódio nós vamos explorar essas e outras questões em busca de evidências que possam esclarecer quem realmente foi Akhenaton, suas possíveis origens extraterrestres e as surpreendentes conexões com a figura bíblica de Moisés. Então já vai preparando aí a sua Coca-Cola, já prepara aí seu pedaço de pizza. E enquanto eu solto a vinheta, você já pode deixar o seu like e comentar aí para ajudar no engajamento. É novo, caiu aqui de paraquedas? Se inscreve e ativa o sininho. Bom, meus amigos, vamos começar do início, né? Quem era Akhenaton? Akhenaton, cujo nome significa literalmente aquele que é útil para Atum, ou aquele que é o principal instrumento de Atum, foi um faraó do Egito Antigo que governou durante a 18ª dinastia, por volta ali de 1353 a 1335 ou 36 a.C. Ele é notável por abandonar o politeísmo, que é uma tradição muito antiga no Egito Antigo, né? Muito antiga do Egito Antigo, ficou redundante, mas tudo bem, né? Ele abandonou essa tradição, né, para induzir o culto a um único Deus, no caso Atum, o Deus solar. Né? Ele abandonou todos os deuses e também instigou o povo a abandonar todos os deuses para adorar um único Deus. Esta é considerada a primeira experiência documentada de monoteísmo na história da humanidade, ou seja, monoteísmo, adoração de um único Deus. Essa é a primeira experiência documentada de um povo que falou, olha, nós vamos adorar um único Deus. Durante seu reinado, Akhenaton ele tomou decisões que mudaram radicalmente a cultura e a religião no Egito. Ele abandonou a capital tradicional de Tebas e construiu uma cidade específica, né, para poder servir como centro de adoração ao deus Atum. Mudou o seu nome de Amenhotep IV, tá? Amenhotep IV? Não. Amenhotep IV, ele mudou o nome de Amenhotep IV para Akhenaton, né, por conta do significado do nome, demonstrando sua completa devoção a esse único Deus, no caso Atum. Porém, o reinado de Akhenaton ele foi marcado por várias controvérsias. Suas mudanças radicais não foram bem recebidas por todos, e após a sua morte, a religião tradicional politeísta no Egito ela foi completamente restaurada. A nova cidade que foi construída para poder adorar um único Deus, no caso Atum, foi abandonada. E Akhenaton foi virtualmente apagado da história egípcia. Tentaram apagar o nome do cara, justamente porque ele foi considerado um rei herege. Mas quem realmente era Akhenaton? E o que teria levado ele a tomar essas decisões tão radicais, apesar de serem impopulares para um rei? Teria sido ele influenciado por seres de outro mundo? E
qual a relação entre Akenaton e a figura bíblica chamada Moisés? Vamos continuar a nossa investigação. Bom, ele foi considerado uma espécie de profeta de Aton. A virada de vida de Akenaton ocorreu quando ele teve seu primeiro contato com Aton, o deus disco solar, que muitas pessoas alegam que seja uma espécie de OVNI que apareceu para ele, ou nave-mãe. As escrituras antigas relatam uma espécie de revelação intensa e pessoal que Akenaton teria experimentado com Aton. Essa experiência única levantou várias questões. Seria este um momento de contato extraterrestre com um humano dentro do Egito que estava para se tornar rei? Teria Akenaton recebido mensagens ou influências diretas de seres de outro mundo? Isso trabalhando com a ideia de que ele não fosse exatamente um descendente direto ou indireto dos deuses. Mas sua aparência única também alimenta especulações. Akenaton era representado como um crânio alongado, né? Uma espécie de crânio alongado, como vocês podem ver nas imagens aí que estão passando. Uma característica nada comum entre os humanos. Então esse fato gerou uma série de especulações, incluindo a possibilidade de que ele possuía uma espécie de linhagem híbrida, ou seja, metade humano, metade alienígena. As imagens de Akenaton e sua família mostram uma aparência muito distinta, todos com cabeças alongadas, faces finas e corpos esbeltos. Seriam estas características físicas indicativas de uma herança genética extraterrestre? Essa imagem mesmo lá, Aton atrás de Akenaton. Quando Akenaton decidiu abandonar o politeísmo tradicional, né, no caso a adoração de vários deuses, e abraçar o culto a um único Deus, ele encontrou uma forte resistência entre o clero e a população do Egito, que era muito religiosa e mística, apegada aos seus deuses. Este confronto poderia ser visto como uma manifestação terrestre de uma guerra celestial muito mais ampla, envolvendo seres de outros planetas ou outras dimensões. Essa teoria poderia fazer sentido para muitos. Akenaton, ele poderia estar representando Aton ou outro ser extraterrestre que estaria brigando nessa guerra cósmica, disputando a Terra. Ou talvez a galáxia, viu? As questões, infelizmente, elas não têm respostas diretas. Elas são muito obscuras. Mas, ao explorar essas possibilidades, podemos começar a vislumbrar um panorama mais amplo e mais complexo da vida de Akenaton e talvez entender melhor as origens e influências que moldaram esse faraó único, revolucionário e enigmático. Agora vamos para aquela pergunta que eu fiz no início do vídeo. Seria Akenaton e Moisés a mesma pessoa? Bom, as semelhanças entre Akenaton e o personagem bíblico são notáveis e têm provocado fascinantes debates entre historiadores e entusiastas há bastante tempo. Ambos são figuras emblemáticas que abraçaram ali o monoteísmo em um período onde o politeísmo era completamente generalizado. A revolução religiosa que Akenaton acabou propondo ali por volta do século XIV a.C., né? Quando o faraó acabou substituindo ali o culto dos antigos deuses egípcios pelo único deus solar Aton, tal, gera muito debate até os dias de hoje, e na cabeça de muitos historiadores isso não faz sentido algum. Akenaton, ele construiu aquela cidade, gastou muitos recursos para aquela cidade e muita gente contra a própria vontade, xingando Akenaton em seus pensamentos, estava lá trabalhando. De forma semelhante, Moisés, a principal figura do êxodo bíblico, também conduziu o povo hebreu a adorar um único Deus, Yahvé, rompendo completamente com o politeísmo cananeu. Ambos desafiaram as ordens religiosas estabelecidas e foram perseguidos por isso. Há teorias muito fascinantes sugerindo que Akenaton e Moisés poderiam ser a mesma pessoa, que a revolução monoteísta ali de Akenaton foi, na verdade,
o prelúdio para o monoteísmo hebraico de Moisés. Outros pesquisadores sugerem que Moisés pode ter sido um sacerdote, né, ou membro da família real, como é descrito ali na própria narrativa bíblica, durante o reinado de Akenaton, e que ele teria levado as ideias monoteístas para Canaã, estabelecendo a base do judaísmo. Ou seja, ele pode ter sido uma espécie de discípulo de Akenaton, segundo essas teorias. Seja como for, é inegável que existem conexões intrigantes entre esses dois líderes que mudaram para sempre a face da espiritualidade humana praticada nas principais religiões. Agora, e se eles foram influenciados ou tiveram contatos com seres extraterrestres? Não se referindo a Deus, o Pai de Jesus. Essa é uma pergunta que permanece aberta para especulação e exploração adicional. Então vem a pergunta, seria Akenaton um Anunnaki, descendente de Anunnaki, ou ele viu um Anunnaki que se apresentou como Aton? Bom, a conexão entre Akenaton com os Anunnaki, né, os deuses da mitologia suméria, é um campo vasto e muito fascinante para a gente poder explorar. Os Anunnaki, conforme narrados ali nas lendas sumérias, eram seres divinos, alguns dos quais poderiam ter se envolvido com a criação e orientação da humanidade e estavam intervindo no meio civilizatório. Uma teoria propõe que os Anunnaki podem ter sido visitantes extraterrestres que tiveram um papel significativo na evolução da civilização humana e que isso acabou acarretando na criação das religiões no passado. Vamos agora nos especificar, direcionar, melhor dizendo, os nossos olhares para uma divindade específica. Sim, nós estamos falando dele, Enki, um dos mais importantes deuses Anunnaki. Ele era conhecido, para quem não sabe, como o deus da sabedoria, da criação, da magia, da água e da própria humanidade. Assim como Akenaton, Enki era muitas vezes retratado de uma maneira, podemos dizer assim, revolucionária, ou seja, ele desafiava a norma estabelecida. Por exemplo, enquanto a maioria dos deuses sumérios dentro da mitologia era retratada com poses ali de guerra, domínio, de bambambãs e tal, Enki era frequentemente mostrado em um ambiente de aprendizado ou criativo, indicando sua conexão com a sabedoria e a criação, e também do seu amor à sua criação, que no caso, dentro da mitologia suméria, quem criou o ser humano foi Enki. As teorias da conspiração argumentam que Akenaton, com seu crânio alongado, poderia ser uma espécie de ser híbrido ou descendente direto dos Anunnaki, especificamente do próprio Enki. Será que o desejo de Akenaton de mover-se em direção a uma forma monoteísta de adoração estava alinhado com o desejo de Enki de iluminar a humanidade de acordo com a mitologia suméria? E quanto a Aton, o deus solar que Akenaton adorava? Algumas teorias sugerem que Aton era uma espécie de representação de uma divindade suméria, que talvez, segundo alguns propõem, Aton poderia ser uma espécie de nave espacial Anunnaki, que foi visitar o Akenaton, que teve contato ali, como ele era um ser híbrido e não um deus propriamente dito, ele interpretou aquilo como o maior deus de todos, uma coisa brilhante, enorme aparecendo em cima de você. Naqueles tempos você vai interpretar como um grande deus. No entanto, essas são apenas especulações baseadas em interpretações alternativas da história e da mitologia, tanto egípcia como suméria, também dos contextos judaicos. No entanto, tudo isso levanta questões muito intrigantes sobre nossas origens, sobre o que aconteceu no passado da Terra e tantos outros mistérios que nós temos para desvendar. E eu queria muito saber a sua opinião sobre isso, o que você achou dessa série, você gostou, você não gostou? Fala aí nos comentários, tá? Tem algum assunto que você gostaria que eu abordasse com mais profundidade? Fala aí. Lembrando que essa foi a primeira temporada de Faraós, Filhos dos Aliens. Nós teremos outras temporadas aí e em breve eu estarei lançando o meu livro,
que aborda esse assunto com mais profundidade para você que quer mergulhar em águas profundas deste conhecimento que foi ocultado de muita gente. Espero vocês no nosso próximo encontro.